Quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus para a mensagem Efésios, carta aos Efésios. Estamos estudando aqui na igreja a carta de Paulo aos Efésios e nós vamos abrir no capítulo 2, versos 19 ao verso 22. Carta de Paulo aos Efésios é o texto desta manhã, os versos 19, eu vou ler até o verso de número 22. Aqui uma palavra especial, maravilhosa de Deus para o nosso coração. Nos domingos de manhã, no culto das 10, nós estamos aqui estudando, aqueles que ainda não viram, a carta aos Efésios. Já são mais de 10 ou 15 domingos, estamos aí ministrando esta carta. Começamos no capítulo 1, no verso 1, e hoje estamos terminando, Deus assim der graça, o capítulo 2. Ainda resta capítulo 3, 4, 5 e 6. Estamos indo sem pressa, assimilando tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Todas as mensagens estão gravadas, todas as mensagens estão disponíveis nas redes sociais da igreja para o nosso aprendizado. Então vou ler Efésios 2, vou ler do verso 19 ao verso 22, diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar de novo? Pai, obrigado, porque temos um privilégio gigantesco, tremendo, grande, de termos a palavra do Senhor, de termos o livro santo, podendo neste livro meditar, podendo neste livro receber as orientações que vêm de Ti. Pela Tua palavra somos exortados, somos edificados, fortalecidos, consolados. Na Tua palavra nós crescemos dia após dia. Que a graça, que a bênção, que a unção do Senhor possa reinar sobre nós esta manhã, ao entendermos e compreendermos assuntos tão relevantes, tão importantes da vida e da fé cristã. Bendito, exaltado, glorificado seja o Teu santo nome. Esta é a nossa oração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Paulo escreve esta magnífica carta. Eu não sei quanto a você, espero que também, mas eu estou sendo profundamente edificado ao ministrar aos irmãos, estudar e ministrar aos irmãos esta carta tão valorosa de Paulo. Eu espero no final desta carta, no final de estudar toda a epístola de Paulo aos Efésios, para aqueles que desejarem, para aqueles que quiserem, ao final, quando terminarmos o capítulo 6, vai até o verso 24, darei de presente um pendrive com todas as pregações na carta de Paulo aos Efésios, para quem desejar, gratuitamente presente, para que você seja mais e mais edificado e possa relembrar os estudos aqui em nome do Senhor. Em áudio, em vídeo, você possa estudar esta carta. Paulo aqui então, ele nos traz algumas lições extremamente importantes. Eu quero relembrar com os irmãos o verso 19, que nós falamos dele terminando domingo passado. E o verso 19, essas expressões, já não sois, mas sois. Já não sois, mas sois. Vejam estas expressões
no versículo 19. O verso 19 diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos. Já não sois estrangeiros, peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois, está aqui escrito, e sois da família de Deus. Vocês não eram, agora vocês são parte da família. Vocês não são mais considerados um estrangeiro, um peregrino, alguém fora desta aliança, fora, mas agora você é um concidadão. Sois concidadãos, falando dos gentios e dos, quem mais? Judeus. Paulo, a partir do capítulo 2, versículo 11 em diante, Paulo está falando dos gentios que foram unidos à família da fé pelo sangue de Jesus. Estes gentios, quando iam ao templo, quando iam ao tabernáculo, eles não podiam entrar. Ficavam do lado de fora. Ficavam lá fora, num pátio. Entravam os judeus, os sacerdotes, no Santo dos Santos, apenas entrava uma vez por ano o sumo sacerdote. E este grupo era desconsiderado. Eu imagino talvez no coração dos gentios aquele desejo: eu queria participar, eu queria estar presente, eu queria somar, eu queria entrar no tabernáculo, eu queria ver o que está acontecendo lá dentro, eu queria participar, mas não posso, porque eu sou um estrangeiro, não tenho parte nessa cidadania, eu sou um peregrino de passagem. Mas, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, Ele nos uniu, e agora não há judeu e gentio, agora há pessoas ligadas ao Senhor Jesus Cristo. Em Cristo não há homem e mulher, branco ou negro, escravo ou livre. Em Cristo nós todos nos tornamos um só para a glória do Senhor Jesus. Veja que bênção. Nos tornamos concidadãos, judeus, gentios, e somos da família de Deus. Você agora é membro desta família. Você não é um visitante, você não é alguém intruso, você é membro da família de Deus. E quem é membro da família de Deus? Aquele e aquela que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Você não é mais um órfão, você tem pai. Deus é o seu pai, Deus é nosso pai, por meio de Jesus. Você foi adotado, eu fui adotado, nós somos adotados à família da fé, por Jesus Cristo, que era o primogênito. Jesus, que era unigênito, e se tornou primogênito, porque nós somos parte da família da fé, e Jesus é o nosso irmão mais velho. Então veja que Paulo está usando algumas ilustrações para representar a igreja. Ele fala aqui desta palavra, família de Deus. Mas agora Paulo vai trabalhar sobre o tema edifício. Você entendeu o tema família de Deus? Agora Paulo está dizendo: eu quero que você entenda o tema edifício. A ilustração edifício. Não só família, não só corpo de Cristo, mas edifício. É que diz aqui o versículo que você leu comigo na Bíblia, lá no versículo 21, no qual todo o edifício. Então Paulo usa a expressão edifício, e quando você lê a Bíblia, 1 Coríntios 3,9 diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Talvez, não sei se dá para ler daí, ficou escuro aqui, mas está descrito aqui, porque de Deus somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício
de Deus sois vós. Eu sou edifício. E outro texto vai dizer para nós, 1 Pedro 2,5, também em vós mesmos, como pedras que vivem, pedras, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas aqui 1 Pedro 2,5 eu destaco essa expressão, pedras vivas, como também vós mesmos como pedras que vivem. O edifício, pedras. O edifício que é feito pedra sobre pedra. O que Paulo está ensinando? O que Paulo está nos trazendo? Por que Paulo usa esta expressão, sou pedra, nós somos pedras? Você precisa entender isto. E ele queria que a igreja de Éfeso entendesse perfeitamente esta verdade. Paulo está trazendo aqui agora um comparativo entre família versus edifício. O que é família? O que é um edifício? Porque ele diz que somos família, depois ele diz que somos edifício. Qual é a importância disso? Qual é a importância desta verdade? Como compreender? Deixa eu ilustrar para você, para que você entenda. Há uma família composta, há uma família. Deixa eu chamar aqui, vem aqui Maurício, vem aqui a sua esposa. Elide, vem aqui à frente, por favor. Theo, vem cá com sua esposa também. Esta é uma família, vem rapidamente, ainda neste culto de hoje. Isso, aleluia, louvado seja, correndo, rápido, ligeiro, rasteiro. Isso, Theo, vai lá, arrasta a mulher, aí, é isso aí. Parece japonês, vem na frente, a mulher vem arrastando atrás. É um japonês idêntico. Aqui nós temos uma família, aí, o outro vem empurrando, vai lá, mulher, o pastor chamou. É assim mesmo? Chega mais no meio, fica aqui no tapete, a câmera pega vocês. Qual é o seu nome? Neuze. Teodósio. Eliede. Maurício, quanto tempo você namorou para casar? Brincadeira, não se fala não. Eu brinco aí que namorou 48 anos depois de casar. Brincadeira. Aqui é uma família, correto ou não? Como é que é seu nome? Neuze, você é o que desse homem? Esposa, você é o que dessa? Irmã. Desse? Cunhado. Deixa, solta a mão dele, vem para cá. Eu tirei a Neuze da família. Senta aí nessa cadeira. Continua sendo família? Continua. Vou tirar a irmã também. Vem cá, solta a mão do Maurício. Vem para frente, dá a volta, é para o outro lado. É difícil separar. Senta nessa cadeira. Ela está lá. Ela está ali. Aqui estão os homens, os maridos. Elegantes, bonitos. Paga o almoço, que eu elogio mais. São famílias? Ainda é família? Sim ou não, irmãos? Respondem. É família ou não? O fato de Deus estar lá, ele está lá, eles deixaram de ser família? Vou tirar o Maurício também, vai ali no canto, Maurício, vem cá. Não precisa tocar guitarra, só fica parado aqui. Cada um num canto, ainda é família? É família. Mas voltem agora juntos aqui. Voltem todo mundo no seu lugar. Agora vamos entender a figura de edifício. Pedras vivas do edifício. E aqui nós temos o edifício construído. A irmã é uma pedra, o irmão é uma pedra, pedra. Aí eu pego e tiro, dá a mão aqui, eu tiro esta pedra. O que acontece com o edifício? Cai, desmorona. Quando Paulo usa a figura da igreja como edifício, e você é pedra viva, está dizendo que todos nós somos importantes. E nós saímos do edifício, o edifício vai desmoronar. Não adianta você falar que é família de Deus, se você não entende que você é uma pedra viva no edifício de Deus, que você é uma pedra viva na igreja de Deus, que você é importante na igreja de Deus, que você é importante como edifício. Aí eu vou me ausentar, eu sou uma pedra, não tem importância nenhuma, eu vou sair, eu vou embora, eu não quero fazer mais parte.
Você pode continuar sendo família, membro da família, mas o edifício desabou. Para que o edifício possa permanecer, as pedras têm que estar juntas, cada uma no seu devido lugar. Aí Paulo está dizendo, igreja de Éfeso, entenda a sua importância no reino de Deus, entenda a sua importância para o progresso, o crescimento, o desenvolvimento da obra de Deus, em nome de Jesus. Por isso Paulo usa a figura lavoura, família, edifício. Obrigado, irmãos, podem sentar. Os irmãos entenderam, sim ou não? O edifício bem ajustado, ele vai crescer, e nós somos pedras vivas deste edifício. Aí você já está vendo a sua, a minha, a nossa importância. Aonde você foi colocado como pedra viva? Qual a sua função como pedra viva neste edifício? Todos nós devemos estar juntos, unidos, um sustentando o outro, um fortalecendo o outro, um sendo bênção na vida do outro, para que a igreja possa progredir, crescer, ir para frente, para o alto. Senão, nós vamos viver como pessoas isoladas, pessoas cada um no seu canto, cada um vivendo a sua vida. Paulo diz aos Romanos, capítulo 14, ninguém vive para si mesmo ou morre para si mesmo, nós dependemos uns dos outros. E quando a igreja tem a visão correta do edifício, ela vai progredir. E agora Paulo, diante disso, já trouxe aí o que significa edifício e família. Ele vai falar sobre um outro assunto, acompanhando este. Ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre o fundamento. O fundamento. Qual é o fundamento deste edifício? No que este edifício, como essa casa está fundamentada? Qual é a sua base? Qual é o seu alicerce? No que ela está realmente fundamentada? O fundamento. Mas Paulo traz algumas verdades sobre os fundamentos. Quais são as verdades sobre o fundamento? Primeira dela, um fundamento verdadeiro. Fundamento, base, alicerce, no que está fundamentado, ele é verdadeiro. E olha como Paulo vai ensinar isto. Paulo diz, qual é o nosso fundamento? Ele vai responder esta pergunta. Qual é o nosso fundamento? No que nós como edifício estamos fundamentados? Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, tudo está baseado, fundamentado, alicerçado, ligado, interligado a ela, para dar sustentação. Mas o fundamento é verdadeiro. O que ele está dizendo aqui? Olha, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Quem era um apóstolo? 3 marcas de um apóstolo. O apóstolo era alguém que tinha visto o Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 8, 1 Coríntios 15, 8, Paulo diz que ele viu o Senhor como alguém nascido fora de tempo. O apóstolo tinha visto o Senhor. O apóstolo tinha o chamado pelo próprio Senhor, O apóstolo tinha um poder especial dado pelo próprio Senhor. 3 marcas do apóstolo na Bíblia. Primeiro, todo apóstolo tinha visto o Senhor Jesus com seus próprios olhos. Paulo era apóstolo porque ele viu o Senhor. Todo apóstolo tinha que ser convocado, chamado pelo próprio Senhor Jesus. Jesus disse, quando apareceu a Paulo, tu és para mim um instrumento escolhido. Você vai pregar o meu evangelho aos gentios. Paulo recebe um poder dado pelo próprio Senhor, e Paulo escreve as 13 cartas com palavra viva de Deus. Se não tem essas 3 coisas, não é apóstolo. Hoje é possível ter algum apóstolo? Impossível. Não há sucessão de apóstolos. Os apóstolos cessaram com os da Bíblia, porque ninguém hoje viu o Senhor face a face, só espiritualmente. Ninguém foi chamado hoje pelo próprio Senhor em pessoa. Ninguém.
recebeu um chamado espiritual, mas não pelo próprio Senhor que apareceu diante de nós. Ninguém hoje tem um chamado especial, ou um poder especial para escrever a Bíblia e dizer, isto é Bíblia. Não. O que é então um profeta? O profeta recebeu a mensagem direta de Deus. O profeta dizia, assim diz o Senhor. Eu estou dizendo para você, assim diz o Senhor, e você escreve que o Senhor está falando por meu intermédio. Nós temos profetas hoje nesse sentido, que recebem uma mensagem direta de Deus, que vem do alto dos céus. Não temos. Porque hoje nós pregamos o que está escrito, o que está na palavra, o que está na Bíblia. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês têm que entender o que é um apóstolo, o que é um profeta. Em Mateus 16, 16 a 18, abra comigo a sua Bíblia, está escrito assim, você precisa entender isto, você precisa entender a palavra de Deus. A Bíblia não é só oba-oba, mas é o aprendizado, é o crescimento, é o desenvolvimento, tem que aprender. A Bíblia diz, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz para nós aqui, Mateus capítulo 16, verso 16 em diante. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus havia perguntado, quem dizeis vós que eu sou? Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz então, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, entenda isto, entenda, edificarei a minha igreja. Qual é a pedra? A afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Paulo está escrevendo aos Efésios, vou voltar o texto aqui para você, deixa eu voltar aqui para você entender bem isso aqui. Ele diz, edificado sobre o fundamento de quem? De quem? Dos apóstolos e profetas. A igreja não é edificada sobre Pedro, mas sobre o fundamento dos apóstolos. Apóstolos, não é singular, plural. Apóstolos, profetas. Ou seja, sobre o ensino trazido da palavra de Deus, sobre a doutrina que os apóstolos trouxeram. Quando fala em Mateus 16 sobre Pedro, está falando da afirmação de Pedro, tu és o Cristo. Pedro não é o cabeça da igreja, a igreja não é feita sobre Pedro, mas o fundamento dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, o ensinamento dos profetas, destes homens de Deus, aí que vieram nos abençoando. Mateus 16, 16, 18 que eu li para você, está dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o fundamento da igreja é o quê? É um fundamento verdadeiro. Mas o fundamento da igreja não é só um fundamento verdadeiro, ele é lançado de uma vez por todas. O fundamento é lançado de uma vez por todas. Veja comigo, 1 Coríntios 3, 10 a 17, abra a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 até o verso número 17. 1 Coríntios 3, verso 10 a 17, diz assim, eu vou ler aqui na minha Bíblia. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta e tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Mas voltem ao versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus. O que a Bíblia está dizendo para você e para mim? O fundamento foi lançado de uma vez por todas. Não pode ter outro fundamento. Tudo que a igreja criou após a Bíblia ser fechada em 66 livros, tudo não presta para nada. A assunção de fulano, beltrano, ciclano, isto aqui da doutrina A, B, C ou D, não pode lançar outro fundamento. Tudo que vai contrário à Bíblia é errado. A Bíblia é a carta viva de Deus para o nosso coração, um fundamento que foi lançado uma vez por todas. O que fez de nós membros da igreja, o que faz de nós parte desse grande templo, desse edifício maravilhoso que está sendo construído, é a nossa fé, é a nossa aceitação do ensino, da doutrina. Então o que faz de você membro da igreja, o que faz de você parte desse grande templo, desse edifício maravilhoso, é a sua crença, é o que você crê. Eu creio em Jesus Cristo como o único Salvador, caminho, a verdade e a vida. Céus, nova terra, a palavra de Deus, o ensinamento dos apóstolos. O fundamento dos apóstolos que a igreja está edificado, qual é verdadeiro, o qual foi lançado de uma vez por todas, é o ensino que os apóstolos trouxeram, os profetas, que falaram assim diz o Senhor. Eles falaram com propriedade, assim diz o Senhor. Esse fundamento, não pode haver acréscimos, não pode haver acréscimos. Paulo escreve aos Gálatas, você conhece o texto, Gálatas 1, 6 a 9, eu vou citar para você, que ele diz assim: ainda que nós, ouvindo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vai além deste, seja anátema. E eu vos repito, se nós mesmos pregar evangelho que vai além deste, nós somos malditos. O fundamento não pode ser acrescido, o fundamento não pode ter acréscimos. Você não pode tirar, você não pode acrescentar. Foi lançado o fundamento, foi lançado a base, o edifício está sendo construído, o edifício está sendo levantado. Você não pode agora dizer, vou mudar o fundamento, eu vou acrescentar alguma coisa, eu vou tirar alguma coisa. E se você acrescenta ou você tira, o prédio cai, o prédio desmorona, e a igreja está lançada, ela está crescendo sobre o fundamento dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, da palavra de Deus. E Paulo chega a dizer, eu repito para você, que é maldito aquele que acrescenta, é maldito aquele que tira. Então eu não posso acrescentar, eu não posso tirar. E Paulo diz, um edifício bem ajustado. O edifício tem que estar bem ajustado. E quem faz esse ajuste é Deus, colocando as pedras no seu devido lugar, acertando as pedras, corrigindo as pedras e construindo o templo do Senhor. E onde, você pode perguntar, onde nós encontramos nisso tudo? Onde nós nos encontramos nisso tudo? Você é a pedra viva deste edifício. E veja o que a Bíblia está dizendo aqui para nós, em Efésios capítulo 2, verso 21, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Se você ler na Bíblia, versão corrigida, não sei se você tem aí na sua mão, a Bíblia tradução, versão corrigida, ela vai dizer
estamos sendo edificados. Diz assim, no qual todo edifício bem ajustado cresce como templo santo ao Senhor. Templo santo. A versão corrigida diz templo santo. A nossa atualizada diz santuário. Santuário é um lugar santo. A outra diz templo santo, santuário é a mesma coisa. Um templo santo, um santuário dedicado ao Senhor. Então nós como igreja, fundamentado nos apóstolos, na doutrina dos apóstolos e profetas, nós estamos sendo edificados, lapidados e moldados para o Senhor, em santidade para o Senhor. O que a Bíblia está dizendo? Vou resumir para você. Se a sua vida com Deus não está gerando em você santidade, você não está no fundamento. Porque gera santidade, gera pureza, porque estamos sendo edificados para o Senhor. Onde nós nos encontramos nisso tudo? Qual o nosso lugar? Você pode perguntar: qual o meu lugar? Qual a nossa posição nisso tudo? Qual é a minha posição diante de tudo isso? É relacionamento. Relacionamento com a principal pedra, que é Jesus Cristo, a pedra angular. Relacionamento com a verdade, eu acrescento, com o fundamento, uns com os outros. Essas 4 verdades. Você como pedra viva, você está em um relacionamento com Jesus. Você está num relacionamento com o fundamento, a ensinamento, a doutrina dos apóstolos. Você está num relacionamento com a verdade. Você está num relacionamento uns com os outros. Que nós somos importantes nesse edifício de Deus. Que estamos nos santificando, nos purificando. E o verso 22 vai dizer: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Esses versículos falam de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. A Trindade envolvida, ajustando a igreja, acertando a igreja, corrigindo a igreja, na base dos apóstolos, se santificando para o Senhor. Se você quer o crescimento, vai dizer aqui o finalzinho, né? No qual todo edifício, verso 21, bem ajustado, cresce. O crescimento vem em consequência da santidade. Não busca primeiro o crescimento, busca primeiro a quantidade. Perdão, a santidade. Havendo a santidade, que é a qualidade, haverá a quantidade. Como está o seu relacionamento com a verdade? Como está o seu relacionamento com Jesus Cristo, que é a pedra principal? Como está o seu relacionamento com o fundamento, a doutrina dos apóstolos? Como está o seu relacionamento uns com os outros? Porque nós estamos crescendo em santidade. Paulo está dizendo isso para a igreja. Porque você olha para a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, você vê o povo junto, você vê o povo unido, o povo ali parceiro, o povo ali, todo mundo congregado, todo mundo juntinho, porque nós somos edifício de Deus. Para que possamos crescer, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos estar juntos e ninguém pode sair. Nós somos unidos. Ah, não gostei desse edifício, tem uma pedra ali, que eu vou tirar aquela pedra, aí eu vou tirar aquela outra, daqui a pouco o prédio cai. Todos nós somos importantes. Mas há pessoas que dizem: ah, eu não gosto de doutrina, eu não gosto de ensino, porque a doutrina nos distancia, a doutrina esfria. A doutrina não distancia nem esfria, ela nos aproxima, porque ela gera conhecimento e a busca autêntica por Deus, em nome de Jesus. E quem não segue a doutrina, quem não segue o fundamento dos apóstolos, vai crer depois, quando instituíram aí fulano de tal como intercessora, como fulano de tal como reza aos santos, como a Assunção de Maria, como a doutrina do purgatório, como a doutrina da infabilidade papal, as doutrinas católica, apostólica, romana, que não são da Bíblia, porque a Bíblia fechou nos 66 livros, e você precisa entender isto, que ninguém está acima da Bíblia. Eu não estou acima da Bíblia como pastor, como ministro do Evangelho, você não está acima da Bíblia, a igreja não está acima da Bíblia, a Bíblia está acima de nós.
Porque a igreja cresce como santuário dedicado ao Senhor, para a glória do Senhor. Havendo santidade, há crescimento. Havendo pureza, há crescimento. Os grandes avivamentos da história começaram como um grupo buscando santidade, um grupo buscando pureza e um grupo reafirmando o que a Bíblia diz. E toda vez que a igreja caiu, que esfriou, quando a palavra de Deus deixou de ser pregada, o evangelho deixou de ser anunciado, e aquele evangelho do oba-oba, venha você vai prosperar, venha você vai ser curado, venha a bênção te aguarda, venha na teologia da libertação, ou da prosperidade, ou da cura, ou do exorcismo, e deixou de pregar o santo evangelho de Deus. Paulo está dizendo, se o edifício está bem ajustado, ele cresce. Cresce para quê? Para santuário dedicado ao Senhor. Como está o seu relacionamento com o fundamento, com Jesus, com a verdade, e uns com os outros? Precisamos entender o resultado disso tudo, qual será? Crescimento em santidade, habitação de Deus, crescimento da igreja. E há um texto, 1 Reis 6, 7, queria que você abrisse comigo a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. 1 Reis, capítulo 6, versículo de número 7, diz assim, quando fala da edificação do templo, abra aí, depois eu leio. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Vou repetir. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. O que entende? Que você entende, 1 Reis 6, 7. Quando o templo estava sendo edificado, não se ouvia barulho de martelos, de machado, de instrumentos de ferro, porque tudo for de antemão preparado. Você já foi preparado pelo Espírito Santo de Deus de antemão. Você não está aqui para buscar a santidade, você está aqui porque você já é santo, santificado pelo Espírito Santo de Deus. Você não está aqui porque eu quero santidade, não, porque o Espírito Santo já gerou isso da sua vida. O Espírito Santo trabalhou no seu coração, no silêncio da tua alma, te trouxe o convencimento, te trouxe o senso de pureza, desejo de pureza, te levou à conversão, à transformação. Aí você veio num grande templo do Senhor, porque a obra já fora feita na sua vida, em nome de Jesus. Já foi realizada em você, por isso você está aqui. Você não está na igreja para buscar a santidade, você está porque você já é santo. Você não está aqui para ser escolhido pelo Senhor, você está aqui porque o Senhor já te escolheu. Ele te escolheu, te preparou, te lapidou, lhe transformou, Ele trouxe aqui. E aqui os ajustes, dia por dia, são feitos, realizados para a glória do Senhor. Porque nós somos igreja para a santidade do Senhor, santuário do Senhor. Você veio aqui para quê? Para se encontrar com o Senhor, para ver o Senhor, para experimentar mais e mais do Senhor. Interessante, quando o templo era construído, colocando as coisas no seu devido lugar, não havia barulho de martelada, paulada, ferros, machado. Tudo foi feito de antemão. O Senhor já nos preparou de antemão. Quando Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário, e nos trouxe, estamos fundamentados, alicerçados
no ensinamento da Bíblia, dos apóstolos, dos profetas. Fundamento este, repito, imutável, que já foi lançado. E se nós nos apropriarmos disso, nós vamos crescer para a glória de Deus, sermos habitação de Deus. E diante de tudo isso, amados, lições importantes, práticas e fundamentais. Primeira lição, o fundamento já foi lançado. O que eu preciso fazer? Nada. O fundamento já foi lançado, basta subir. O fundamento já foi lançado. Será que o fundamento não é um oba-oba? Será que o fundamento não é algo que vai entreter as pessoas? Uma liberalidade? Não, o fundamento já foi lançado. Segundo lugar, é terminantemente proibido modificar, acrescentar coisa alguma. Eu não posso acrescentar. Pode isso, não pode aquilo, não. Todo edifício bem ajustado cresce. Todo edifício bem ajustado cresce, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, bem ajustado. Se é ajustado pelo Espírito Santo, obra de Deus na sua vida. Todo edifício bem ajustado cresce. Somos um templo santo ao Senhor, amém, irmãos? Somos um templo santo ao Senhor. Veja que é muito mais do que buscar prosperidade, muito mais do que buscar uma cura. Deus prospera, Deus cura, Deus é poderoso, mas é buscar a santidade, o templo santo ao Senhor. Nós estamos sendo preparados pelo Senhor, nós estamos sendo lapidados pelo Senhor. Em quinto lugar, veja aqui a palavra de Deus, deixa eu voltar aqui, volto para o meu quarto ali, eu cortei sem querer aqui. Nós estamos sendo lapidados, moldados, edificados por Deus, e este lapidar do Senhor é constante. Templo santo ao Senhor, e este lapidar do Senhor é constante, diário. E Paulo vai dizer, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito, no qual todo edifício cresce. Aqui nós temos o crescimento da igreja como um santuário dedicado ao Senhor. Somos um templo santo ao Senhor, fundamentado na doutrina dos apóstolos. E você lê Atos capítulo 4, vai dizer: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Quer ver crescimento? Santifique-se. Santifique-se. Quando John Wesley, Whitefield, começaram o chamado Clube Santo, quando se reunia com algumas pessoas para orar de madrugada por santidade, Deus trouxe o avivamento no país de Gales. A Inglaterra experimentou um profundo avivamento que nunca havia visto antes. Mas um grupo, liderado por John Wesley e Whitefield, se reuniam para orar e buscar santidade. Quer ver crescimento? Santifique a sua vida. Purifique, pois é um templo santo ao Senhor, aonde você não é a prioridade. A prioridade é Deus. Onde o ser humano não é a prioridade é Deus. Mas nós temos o privilégio e a graça concedida pelo Senhor de sermos pedras vivas neste santuário que o Senhor está construindo para a habitação de Deus no Espírito, como diz o verso 22, em nome de Jesus. Veja que ele está falando para os gentios, que não tinha nada disso, mas agora estava entendendo. Eu preciso me afirmar no conhecimento da palavra de Deus. É lamentável que muitas pessoas não conhecem nada de Bíblia.
nada, não leem a Bíblia e seguem pessoas que não sabem nada do que estão ensinando. Pessoas não têm conhecimento para ensinar, estão ensinando. E outros não têm conhecimento para aprender, estão ouvindo. E gera uma confusão tremenda. Você precisa voltar à palavra de Deus em nome de Jesus. E Paulo termina, eu termino aqui, semana que vem eu continuo no capítulo 3, terceiro. E assim haverá o crescimento e o progresso da igreja, para a glória do Senhor. Sem barulho, sem alardes, mas o Espírito Santo nos lapidando, nos moldando e nos trazendo para o santuário de Deus, para oferecermos a Deus um culto digno, um culto honrado, para a sua glória, para o seu louvor, para a exaltação de Deus em nome de Jesus. O fundamento já foi lançado. Qualquer doutrina que veio depois você pode cortar, isso não é de Deus. A Bíblia é um livro fechado. Maldito quem acrescenta, quem tira, diz Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Fiquemos com a Bíblia, reafirmemos a nossa fé, como eu disse anteriormente ali, estamos porque nós cremos. É aquilo que você crê na palavra de Deus que faz de você uma pedra viva no santuário de Deus, onde todos nós somos importantes. Ninguém pode se ausentar. Juntos formamos a casa de Deus. Não é só a figura de família, mas a figura de edifício. Família somos membros, edifício estamos unidos para o progresso de Deus, para a glória de Deus. Amém?